Como vão as farmácias no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior polo farmacêutico do país? Quais são os atuais problemas desse poderoso e indispensável mercado? Os últimos avanços, os entraves, os embaraços. Nossa conversa agora é com o mais respeitado especialista do mercado farma fluminense, Luiz Marins, presidente da Ascoferj, Associação do Comércio Farmacêutico do estado do Rio de Janeiro. Ele vai fazer um raio-x das adversidades do setor, mas também vai apontar soluções em se tratando de farmácias, remédios. Obrigado, Marins, por estar conosco aqui na ABC Pharma. Celso, um prazer imenso, né, estar aqui com você na ABC Pharma, nossa instituição maior do Brasil. A ABC Pharma ela representa todo e qualquer tipo de atividade do segmento de farmácias e drogaria, sejam farmácias comunitárias de pequeno, médio, grande porte, manipulação, não importa. A ABC Pharma é ela que tem legitimidade para poder fazer essa interlocução e representar o nosso segmento. E a Ascoferj, dentro do mesmo conceito, aqui no Rio de Janeiro, seguindo aos passos da ABC Pharma, que já é uma instituição sexagenária, que foi criado aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Sim, 59. Pelo seu Rui Marins, Sim, que foi também o fundador aqui da Ascoferj. Que é seu tio, né? Ele é meu tio, né? E a Ascoferj esse ano completa 37 anos. Sim, eu sei. Então, são instituições que têm como seu princípio, né, um objetivo de representar, defender, orientar o nosso segmento. Então, os nossos desafios são muito parecidos com o da ABC Pharma, sendo que as instituições se complementam, né? Porque a ABC Pharma, como instituição nacional, cuida de assuntos macros que são tratados em Brasília, junto aos conselhos federais, no Congresso, no Senado, e as instituições regionais, como as Ascoferj e as demais instituições, né, co-irmãs, que cuidam, na realidade, né, aqui do nosso, vamos dizer, do nosso arraial, onde acontece a fiscalização de vigilância, conselho, sim. Todas essas coisas. Então, os desafios, Celso, eu entendo que são de formas muito parecidas nesse Brasil. Apesar do Brasil ser um país continental. A gente participa das reuniões da ABC Pharma, a gente sempre escuta, né, que os desafios são muito parecidos. Mas, assim, eu queria pontuar como primeiro desafio aqui no Rio de Janeiro, que se difere dos demais estados, e aí eu até vou me reforçar na própria revista da ABC Pharma. Quando você pega o caderno de preço da revista da ABC Pharma, que você tem lá as colunas de impostos, o Rio é mais alto. Você tem um estado que se destaca por ter o imposto mais alto do país. Sim. E esse imposto é o Rio de Janeiro. Eu vou lhe perguntar sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu começar um pouquinho do começo. Sobretudo para quem não conhece o Rio, o mercado do Rio, dá para você fazer uma pequena radiografia do mercado farma aí no estado do Rio? As grandes redes já dominam completamente o mercado ou sobretudo, no interior do estado, as farmácias independentes ainda têm a fidelidade do cliente? O estado do Rio de Janeiro, né, nós temos, inclusive, uma parceria com a Closap, que faz auditagem, né, no Brasil, e ela faz aqui para o Rio de Janeiro um trabalho diferenciado, onde nós acompanhamos mais próximo. Como você disse, o mercado do Rio de Janeiro é o segundo mercado nacional, em termos de faturamento. E não difere dos demais, né, porque as grandes redes detêm em torno de 50% do faturamento, apesar de representarem um pouco mais de 15%, 20% em número de lojas, de pontos de venda. Mas o que a gente percebeu desde o início da pandemia é que as empresas que ficam na periferia, nas comunidades, tiveram um crescimento maior do que as próprias grandes redes. Eu acho que esse fato foi a nível nacional, não foi uma característica do Rio de Janeiro, porque aqui a Ascoferj tem a sua sede no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e o centro do Rio de Janeiro teve assim, uma queda de movimentação muito acentuada, como os demais, né, capitais. Hoje, o trabalho home office, né, na maioria das empresas, é uma realidade. Nós temos na principal via aqui do Rio de Janeiro, que você conhece, que é a Avenida Rio Branco, aqui, que tem
né, o VLT, nós temos 42% das salas desocupadas. Então, a característica do Rio de Janeiro, ela não difere dos demais estados da federação. Existe uma concentração maior das grandes redes em termos de faturamento, e nas cidades que você tem uma população acima de 50 mil habitantes, as grandes redes já se acham presentes. Mas o Brasil, né, é um país continental que tem mais de 5.500 municípios. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 92 municípios, e em boa parte desses municípios, quando você tem 50, menos inferior a 50 mil habitantes, essas grandes redes não estão presentes. Então, é ali que atuam as redes regionais e as farmácias independentes. E você, e tem, né, um crescimento bastante acentuado, que representa aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, só concluindo, as farmácias independentes. Quando a gente fala independente, segundo a Close-Up, são empresas que possuem um proprietário com menos de 3 CNPJs. Essas farmácias representam 34% do faturamento do estado do Rio de Janeiro. E você sente, Marins, que essas pequenas lojas estão dispostas a assumir, agregar, incorporar novas posturas, que são exigências do atual mercado, para não serem engolidas? O que a Ascoferj faz e pode fazer por elas nesse sentido? A Ascoferj, ela, como eu te falei, ela tem uma relação de criar benefícios e soluções. E a gente sabe que o convencimento, infelizmente, o amadorismo que existe no nosso segmento, no setor terciário, de uma forma geral, é muito grande. A falta de qualificação, de profissionalismo do empresário ainda, do pequeno porte, isso é um grande desafio, não só da Ascoferj, como eu entendo das instituições a nível nacional. Porque as empresas precisam hoje entender que o mundo hoje é um mundo competitivo. O teu concorrente não é mais aquele concorrente vizinho seu. O teu concorrente hoje é um concorrente regional, nacional, e um concorrente que está do outro lado do Atlântico. Hoje, a venda de medicamento, hoje a venda por delivery online é uma coisa que tem uma representatividade muito grande. Então, um grande desafio que nós temos como instituição, a Ascoferj tem, é demonstrar para aquele empresário que ele precisa se qualificar, ele precisa ser profissional, ele precisa aprender a tomar decisões, analisar o mercado, para que ele seja mais assertivo e para que a empresa dele possa ser cada vez mais produtiva e ter mais rentabilidade. E você e nós todos, né, vimos nessa interminável pandemia, se é que ainda precisava de alguma prova adicional, as farmácias são a porta de entrada do sistema de saúde do Brasil, né? Não fecharam um único dia durante a pandemia. Que lições isso vai deixar para o setor quando a gente vencer a Covid, né? Ampliação da atuação das farmácias na área de saúde, com mais serviços farmacêuticos. Essa é uma das frentes de luta das Ascoferj, não é? Certamente, né? Farmácia é uma unidade de saúde. E em qualquer lugar do Brasil, a maioria dos municípios, em inúmeros municípios, você não tem um hospital, você não tem um médico, você não tem uma clínica, mas você tem uma farmácia, que é uma unidade de saúde. É a capilaridade maior que tem o primeiro contato com o cliente, com o paciente. Então, a farmácia, a partir também desse reconhecimento como unidade de saúde, passou a introduzir dentro do seu estabelecimento alguma coisa que a gente vai voltar àquela farmácia antiga, e a gente pode dizer 1.0. Farmácia do seu Rui e do seu Pedro. Do seu Pedro, exatamente. Eu fui de empresa familiar, meu pai foi proprietário de farmácia, eu nasci na casa de saúde e fui morar no fundo da farmácia. Então, eu acompanhei a história da farmácia. Como é que chamava a farmácia, Marins? Como é que farmácia chamava? Vitória. Vitória. Farmácia Vitória, Então, onde era? Era na Praça das Nações, em Bom Sucesso. Não digo. Então, era no Rio de Janeiro, numa farmácia que era tradicional, aquela farmácia, só tínhamos 2 farmácias no bairro. Então, era aquela farmácia que o cliente batia na porta, meu pai acordava de madrugada para poder atender o cliente. Você sabe que na farmácia do seu Pedro, que ele manteve durante 50 anos, no bairro do Brás, ou João Boêmia, muitos pacientes faziam questão de que ele atendesse. Se ele não estivesse lá, foi aplicar uma injeção na esquina, e ela queria uma aspirina. Qualquer um pode dar aspirina, ou ela pega no balcão. Ela esperava o seu Pedro voltar
para pegar na mão dele, porque tinha muito mais confiança e confiabilidade, né, nessa transmissão. Exatamente. Quando eu digo a farmácia 1.0, a razão social era a farmácia Vitória, né? Mas quando o cliente falava, dizia a farmácia do seu Pedro, a farmácia do Mozart, a farmácia do seu Rui. Quer dizer, o proprietário, né, que na ocasião, ele tinha a titularidade da farmácia ser identificada pelo nome daquela pessoa que prestava o serviço, né? Então, a gente que acompanhou essa evolução, a gente vê novamente esse resgate da farmácia voltando, né, a essa posição de unidade de saúde. Mas para isso, Marisa, a farmácia tem que ser qualificada através de treinamento, cursos, saber quais são os limites da assistência. Há um dilema hoje em dia: se você tira o farmacêutico de trás do balcão para ir numa sala atrás do balcão, fora do balcão, a farmácia pode ser multada porque não tem farmacêutico ali. E você não pode contratar mais um porque o custo seria inviável, né? Então, existem limites. A gente fala em assistência farmacêutica, parece que é fácil para todas as farmácias oferecerem essa assistência, mas não é. Você concorda com isso? Certamente. Para você ter uma ideia, aqui na Escoferj nós temos regularmente, mensalmente, há mais de 10 anos, o curso de habilitação para medicamentos injetáveis, que é feito tanto para farmacêutico como para atendente. Nós já habilitamos, né, mais de 1.200 profissionais para essa função. Nunca, graças a Deus, houve um profissional que tivesse tido um problema após ter feito o nosso curso de habilitação, que é feito de forma presencial. Então, essa questão, que é uma questão que a gente está se deparando, a gente, infelizmente, ainda vê por parte dos conselhos ainda uma resistência corporativa muito grande. E há um equívoco muito grande, como se as entidades patronais não reconhecessem o valor e a necessidade da importância do farmacêutico. O farmacêutico é a figura central. Se não houver o farmacêutico dentro da farmácia, né, a farmácia perde a reserva de mercado e qualquer estabelecimento vai poder dispensar medicamentos. Então, supermercados, né? Supermercados, lojas de conveniência, né? Aqui no Rio de Janeiro teve aqui uma certa ocasião, numa região aqui que é uma ilha de Paquetá, que uma panificadora estava vendendo medicamento. Então, assim, há de se reconhecer a figura do farmacêutico como profissional que tem legitimidade para fazer a dispensação, para fazer os serviços, mas ele pode ser, na realidade, aquele profissional que pode treinar a sua equipe, né? Você hoje tem profissionais que fazem a aplicação de injetáveis supervisionado pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico, cada vez mais, né, a ampliação de leque de serviços que a farmácia está tendo, eu creio que é inevitável e a tendência cada vez é maior. A farmácia está fazendo teste, nós temos aqui no nosso vice-presidente, o Ricardo Baldettaro, que é uma farmácia centenária, a farmácia do Leme, que pratica mais de 30 tipos de serviço hoje dentro do consultório dele farmacêutico. Então, na realidade, o farmacêutico precisa se valorizar, precisa ocupar o espaço dele e também integrar uma característica que é necessária, né, dentro da formação dele, que ele tem um conhecimento técnico, científico, mas ele tem pouca experiência na área de gestão e liderança. Agora, você, Maris, na qualidade de presidente, já tem evidências de que a farmácia que adota essa postura de prestar esse serviço, também em faturamento, que é fundamental, ela cresce? Celso, a farmácia que faz esse tipo de trabalho, ela tem, na realidade, na prestação de serviço, uma rentabilidade muito boa, quando ela faz com eficiência e competência, sabendo fazer os cálculos. Porque o serviço farmacêutico, ele é um negócio dentro do seu negócio. Então, vamos pegar o supermercado, que é um grande modelo. O supermercado, ele tem dentro da sua atividade, são centros de custos diferentes que eles analisam. Ele tem um centro de custo lá da área de panificação, ele tem um centro de custo lá de diversos setores. Quando você tem a farmácia, o gestor, ele tem que entender que o serviço farmacêutico é um negócio dentro do negócio dele, que ele precisa fazer cálculos. Outra coisa, vou dar um exemplo muito próximo. Tem muita farmácia que faz entrega a domicílio, através do delivery. O delivery é um negócio dentro do seu negócio. Se você não souber fazer conta, você pode estar tendo prejuízo hoje na prestação desse serviço, que é fundamental.
Então, a gestão hoje dentro do estabelecimento é fundamental para o êxito do negócio da empresa e da farmácia. Até porque o farmacêutico, eu entendo que ele precisa ter esse reconhecimento, ter essa valorização e ele ter também, né, uma produtividade pelo resultado daquilo que ele está entregando à empresa. Você citou a presença do farmacêutico, que é um assunto correlato a esse dramático. Você participou conosco aqui na BC Pharma de uma live com o deputado Felício da Terça, que está propondo, entre outros projetos de lei relativos a esse setor, o projeto 111, que impede que fiscais dos conselhos regionais e federal apliquem multas ao estabelecimento, ao CNPJ da loja, porque o farmacêutico, que é o objeto da associação dele, do conselho, né? Que você não está, foi almoçar, etc. Você vê uma luz no fim do túnel para que isso seja aprovado e imposto ao mercado? Celso, é uma luta intensa e de muitos anos, de décadas, que eu entendo isso, né? Me parece um pouco incoerente quando você tem o seu negócio, né, a farmácia. Quem fiscaliza a farmácia é o conselho. Quem faz o auto de infração é o conselho. Quem analisa o recurso é o farmacêutico, é o conselho. E quem fica com os recursos é o conselho. Então, é muito tendencioso isso, e isso precisa ser revisto. Eu entendo que a atividade do farmacêutico tem que ser feita, né, na fiscalização do profissional. A que cabe, no meu entender, a fiscalização do estabelecimento é a vigilância sanitária. Se o conselho lá teve alguma irregularidade constatada ou uma denúncia, cabe ao conselho comunicar a vigilância e a vigilância, sim, fazer a fiscalização do estabelecimento. Por que também nós não concordamos, que eu também não concordo, é você ter o seu estabelecimento, você tem um farmacêutico, você tem aquele custo do farmacêutico, você tem aquele profissional, que a gente não quer entrar no mérito da questão salarial, mas é uma coisa que você sabe que o custo hoje não é só da remuneração, os custos que você tem previdenciários sobre qualquer profissional dobra o valor dele, e o concorrente não ter o farmacêutico, porque aí você cria uma distorção. Eu entendo que toda empresa tem que ter um RT responsável. Também entendo que é possível ser feito a assistência farmacêutica complementar remota, como você disse. O farmacêutico está no almoço, o farmacêutico ele teve uma necessidade de prestar um atendimento. Por que não fazer remoto? Já não existe a telemedicina? Hoje os médicos não fazem a prescrição de forma remota? Os advogados não têm audiência de forma remota? E o conselho não reconhece ainda, né? Mas eu entendo que há uma tendência muito grande a nível mundial, né, desse serviço ser feito também complementar de forma remota. Você acha que na prática seria viável um farmacêutico atender mais de uma farmácia remotamente? Sim, eu entendo que sim. Porque você, desde que defendo aqui, toda farmácia deve ter um responsável técnico. Eu entendo que deve ter um responsável técnico, presencial. E deve ter, pode haver a complementação desse horário dele de forma remota. Como eu digo, no dia de folga, eventualmente, num horário complementar. Eu trabalho de 8 às 8, o farmacêutico sai às 18 horas, de 18 às 20, você tem um horário complementar. E aí, no caso, você tem hoje essas empresas que têm de licenciamento de marca, de associativismo, de franquia, de grupos econômicos, se organizarem e ter um farmacêutico para um determinado número de lojas. Você citou a questão salarial, mas não tocou num assunto mais delicado hoje relativo a esse tema, que é essa proposta do piso de R$ 6.500 para o farmacêutico, está proposto pelo Conselho Federal, se não me engano, e já está sendo analisado. Há uma chance, ou um risco, conforme o ponto de vista, disso ser aprovado. Esse salário é viável para as farmácias brasileiras? Logicamente não. Ninguém aqui desmerece o valor do profissional. Eu tenho uma visão pessoal de que o profissional mais bem remunerado que deveríamos ter é o professor. Esse é o meu entendimento. E toda a base de educação está calçada na atividade do professor. Esse é o meu entendimento. Tá? O farmacêutico, né, quando você fala em piso, o que significa o piso? O piso é o mínimo.
Então, não vejo como coerente você ter um jovem que saiu da faculdade, que não tem experiência, que não tem conhecimento, vai aprender, ser equiparado a um profissional que tem lá 15, 20 anos trabalhando, que já tem pós-graduação, tem conhecimento de gestão, você ter essa equiparação. E aí você escuta do outro lado dizendo o seguinte: tem farmácia demais, fecha farmácia. Primeiro, se você fecha a farmácia, 80% dos farmacêuticos estão empregados aonde? Nas farmácias. São lá que a grande absorção dessas vagas são feitas. E você tem, principalmente no interior e na periferia, hoje uma dificuldade muito grande de contratar farmacêutico. Se você tem um piso desse, inviabiliza. Se você inviabiliza, aquela empresa fecha, você cria um problema de saúde pública, que é o desabastecimento em muitas cidades no Brasil que tem menos de 5 mil habitantes. Se essa farmácia não existir, como é que você vai fazer dispensação de medicamentos se não tem a farmácia lá? A coisa não é tão simples dessa forma. Não é a falta de querer reconhecer a importância do farmacêutico. A intenção é uma coisa, a viabilidade hoje, mais de 50 mil farmácias têm um faturamento hoje de 50 a 60 mil reais. Pouco não dá. O estado do Rio, você mencionou isso, é o que tem a maior carga tributária do país. E você está na presidência da Ascofres há quase 20 anos, né? A Ascofres tem 30, vai fazer 37 anos, e vocês não conseguiram mexer nisso. O que precisa para essa tremenda injustiça ser corrigida? Celso, o Rio de Janeiro, há décadas, vem sofrendo, né? Isso é notório, né? Nos últimos 20 anos, tivemos 5 governadores presos. Não precisa falar mais nada. Então, hoje, o Estado do Rio de Janeiro, nós temos um projeto de lei, para você ter uma ideia, a Ascofres tem contratado uma empresa de assessoria de monitoramento dentro do Poder Legislativo aqui do Rio de Janeiro, na LERJ, na Câmara Municipal, e interlocução com os órgãos, com as instituições do Executivo. Para você ter uma ideia da dimensão, hoje nós temos, dentro da ALERJ, 31 projetos de lei voltados ao segmento do varejo farmacêutico. E, na sua grande maioria, são projetos que são para prejudicar. Para você ver a importância da instituição regional, eu digo que esse trabalho que a Ascofres faz é equiparado a um saneamento básico de uma cidade. Por que político não gosta de fazer saneamento básico de água e esgoto? Porque é uma obra que não aparece. Sim, é melhor você construir estádios de futebol, praça, viaduto. Mas o que cuida da saúde da população? É o saneamento básico. Ano retrasado, nós tivemos aqui um projeto de lei que estava tramitando, com grande possibilidade de ser aprovado, onde todos os estabelecimentos que comercializassem vitaminas, suplementos, nutracêuticos, teriam que ter obrigatoriamente a presença de um nutricionista. Tinha um outro projeto de uma deputada, que ela é enfermeira, que ela dizia que para a farmácia prestar serviços farmacêuticos, né, os serviços na área de saúde, não poderia ser pelo farmacêutico, e sim pelo enfermeiro e aos técnicos de enfermagem. Então, o Rio de Janeiro tem sofrido esses ataques em função, infelizmente, do legislativo, né, olhar muito para essa área corporativista. A Ascofres está trabalhando num projeto de lei dentro do Rio de Janeiro, aqui dentro da LERJ, e esse projeto de lei tenta fazer a equiparação, porque o Estado do Rio de Janeiro tem recuperação fiscal, então ele não pode ter renúncia e redução de impostos. O que nós estamos assim tentando demonstrar, através de um trabalho que nós temos até a contratação de um grande tributarista, que é o Giovanni Coelho, que estamos auxiliando para apresentar... Nosso colaborador também. Ele está fazendo um estudo técnico para ser apresentado aqui na Assembleia Legislativa, para que o Rio de Janeiro possa ter equiparado a São Paulo e a Minas, pelo menos, o ICMS em relação aos genéricos, que agora em São Paulo até teve uma grande... Uma tentativa de reajuste. De reajuste. Nós queremos a equiparação, nós não queremos privilégio, queremos... No Rio é 18%, né, 18%? Aqui é 20%. 20%. 20%.
Então assim, nosso trabalho é nesse sentido. Desde quando isso, hein? Desde quando? Desde que isso foi criado pelo nosso governador Antony Garotinho. Um desses Então, 5 já presos. tem mais de décadas. Então, já tem mais de década. E esse fundo de pobreza que a gente nunca vê para onde vai, o que é feito com esse recurso. Então, o nosso trabalho, né, e o Rio de Janeiro acaba sendo prejudicado, Celso. O Rio de Janeiro não tem uma indústria que se venha farmacêutica para cá. O parque industrial de indústria farmacêutica do Rio de Janeiro foi sucateado. Você pode ver na revista da ABC Farma onde se abre indústria. São em Minas, Goiás, em Anápolis, em Goiás, muito, porque é incentivo. No Rio de Janeiro, não. Paraná, né? A questão tributária é um ponto, a questão de logística é outro ponto. O Rio de Janeiro tem uma questão de logística e segurança. Isso faz com que as empresas se afastem do Rio de Janeiro. Agora, você falou em salário, em custos, etc. Cada estado, você sabe, o Brasil é repleto de regionalidades, né? Cada região tem as suas características, né? Aí no Rio de Janeiro, fora essa questão do imposto, que é típica do Rio, é a carga fiscal mais alta do país na área de medicamentos. Você apontaria alguma questão sanitária específica do Rio de Janeiro que vocês da Ascofeg estão tentando combater? Desde que houve a descentralização, porque anteriormente a vigilância sanitária no Brasil era estadual, posteriormente ela houve descentralização, cada município hoje tem a atribuição de fazer a fiscalização. E o que acontece? Acontece que os municípios, mesmo municípios geminados, eles têm posturas diferentes. Então, não existe uma padronização. E essa falta de padronização, você, empresário, tem lojas em municípios diferentes, e você tem a postura de vigilância sanitária a interpretar a legislação de forma diferente. Vou te dar um exemplo. Tem determinados municípios que você pode fazer a comercialização de produtos correlatos, de serviços até bancários, e já em outro local o município não aceita e não entende dessa forma. Então, você tem essa falta de padronização na fiscalização dos municípios, a interpretação e uma dificuldade muito grande. Pra você ter uma ideia, hoje, o município do Rio de Janeiro, nós temos um avanço muito grande. Você hoje não precisa mais fazer a sua renovação de licença sanitária presencial e analógica. Você preenche isso tudo de forma digital, a licença é feita, você emite a guia, você paga e você fica sujeito a cumprir aquilo que você fez na sua autodeclaração. Se a fiscalização chegar... Isso é uma vitória da Ascofeg, né? Isso foi, na realidade, um trabalho que a Ascofeg pleiteava e, né, isso foi implantado no governo agora, recente, né, duas legislações atrás, e aperfeiçoada na última legislação do prefeito com o Código Sanitário do município do Rio de Janeiro, que era uma colcha de retalho. Hoje nós temos um Código Sanitário que se tornou um modelo até para o Brasil. Então, o município do Rio de Janeiro tem um avanço muito grande. Hoje você consegue fazer a renovação da sua licença e você é responsável pelo aquilo que você declarou. Mas quando você vai para o interior, você faz um pedido de licenciamento, tem município que às vezes te dá um protocolo, você fica 2, 3 anos. E o que acontece? Se você não tem licença sanitária, você não consegue tirar sua licença na Anvisa. Até para renovação, né? Até renovação demora. Renovação, e você não consegue fazer a venda de medicamentos hoje da portaria 344 psicotrópicos. Isso você também cria um outro problema, que é o problema de você criar um desabastecimento em determinados municípios por falta da instituição, que é o órgão público, que deveria dar a licença de estabelecimento, tem essa morosidade. A questão da venda de medicamentos em supermercados ainda está de pé isso, Marisa? Ainda é uma ameaça? Olha só, isso é uma tentativa que a gente sabe que o supermercado vem há décadas fazendo isso. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 2 projetos de lei que são antagônicos. Um projeto de lei que é favorável à venda de medicamentos em supermercado e um que proíbe. Tá? Nós entendemos aqui, através de um estudo do nosso departamento jurídico, em conversa até já com alguns juristas,
que esse assunto é uma discussão de âmbito nacional, porque existe uma lei federal que deixa muito claro que a atividade econômica que pode vender medicamento é exclusivamente farmácia. Então, se houver uma lei estadual, a gente pode arguir a inconstitucionalidade disso. E aí a relevância da ABC Farma, das instituições apoiarem a ABC Farma, das unidades das farmácias do Brasil, entenderem a relevância da ABC Farma, porque essa bandeira, a ABC Farma, tem que cuidar, porque existe um trabalho muito grande por parte dos supermercados querendo vender medicamentos. E nós precisamos... sem farmacêutico. Sem farmacêutico. E sem farmacêutico. Então, nós precisamos apoiar a ABC Farma e também vigiar, porque se uma lei dessa estadual passa, você pode arguir a inconstitucionalidade, mas aí você entra numa esfera de uma batalha judicial com uma atividade econômica que é tão forte quanto a nossa. Então, é necessário o seguinte: quer vender medicamento? Quer. Então, você tem que seguir a mesma regra sanitária que a farmácia segue. Não pode você simplesmente botar uma gôndola lá cheia de medicamento. Marisa, a chamada logística reversa de medicamentos é um dos temas do momento, e a última formatação nesse assunto, que é o decreto 10.388, agrada às COFEG? Você acha que está num ponto de equilíbrio? Celso, essa questão, a gente sabe que há décadas a gente vem discutindo isso. Já teve várias tentativas, né, de fazer um acordo sobre logística reversa de medicamento. Há uma apreensão muito grande, porque existem vários municípios, né, alguns vereadores querendo fazer leis locais, municipais, leis estaduais. Só que você precisa entender que o Brasil é um país continental, de diferentes situações. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem 92 municípios. Você tem pelo menos aí 40% dos municípios sequer tem recolhimento do lixo, do resíduo. Você tem empresa que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para contextualizar. Você tem um município chamado Varre-Sai, que fica na região noroeste, Cambuci. Lá não vai nenhuma empresa fazer recolhimento do resíduo. Não tem empresa que vai lá, porque o município é muito pequeno. Então, você tem que fazer um projeto, que esse projeto seja feito de maneira que faça a compreensão. Aqui na capital é uma situação, aí no interior, em grandes centros, você tem cidades com mais de 100 mil habitantes, você consegue fazer, mas eu acho que isso não pode ser uma imposição. Você tem que fazer a empresa entender que aquilo agrega valor à marca da empresa se ela puder fazer esse recolhimento. Em algumas unidades do interior, isso tem que ser feito pontualmente. Então, há uma necessidade de uma discussão e que todos estejam envolvidos. Não pode atribuir essa conta à farmácia, porque essa conta tem que ser rateada entre a farmácia, a distribuição e a indústria, porque é a indústria que produz o medicamento. Quer dizer que, na prática, não a mudança do projeto que está aí, mas na prática isso tem que ser aperfeiçoado, é isso? Tem que ser aperfeiçoado, né? Tem que ser aperfeiçoado, eu entendo que tem que ter, porque não cabe à farmácia o ônus dela ter que fazer o pagamento dessa conta sozinha. Então, a gente precisa, na realidade, discutir e fazer. Eu estou falando no Rio de Janeiro, agora você imagina em Manaus, que às vezes você leva 7 dias para entregar um medicamento de barco. Como é que você vai fazer a logística disso reversa? É essa compreensão que os governantes precisam ter, essa sensibilidade de entender que nós vivemos num país com realidades diferentes, distintas, né? Marinho, já estamos chegando ao nosso ocaso da entrevista, nosso tempo, e eu faria uma pergunta que eu acho que você, como dirigente, autodirigente do mercado, tem condição de responder. Como é que o mercado farma fluminense tem reagido à pandemia? Em sua visão, do ponto de vista um pouco mais abrangente, o que isso mudou no mercado em termos, talvez, de aumento de vendas digitais, vendas virtuais, a própria presença do farmacêutico, dos funcionários, com medo de estar na rua, mas ao mesmo tempo prestando serviço, e, finalmente, como a pandemia tem afetado você pessoalmente, do ponto de vista pessoal até? A nível de mercado, eu acho que a farmácia foi resiliente, ela foi ágil, ela cumpriu o seu papel.
Durante todo esse período de pandemia, todos os nossos estabelecimentos estiveram funcionando plenamente, né? Fazendo, inclusive, que muitos processos fossem agilizados. Nós tínhamos redes que não tinham pretensão nenhuma de fazer entrega delivery. As farmácias contribuíram. Aqui no ano passado, nós tivemos participando da campanha de vacinação de influenza, de sarampo. Esse ano, nós tivemos com o secretário estadual de saúde e com o secretário municipal de saúde colocando mais de 250 pontos de farmácias do estado do Rio de Janeiro à disposição do governo para fazer vacinação contra a Covid. E, na realidade, segundo os próprios secretários de estado e de município do Rio de Janeiro, disseram, agradecendo, mas dizendo que não tem vacina para isso, por isso não estão utilizando nas farmácias ainda. Então, a farmácia, eu estive num evento com vários setores, eu disse de muita a farmácia não vai fazer. Desde o início da pandemia, a farmácia está fazendo a diferença. É aonde que o consumidor tem o primeiro contato, né? Nós sabemos que a farmácia já fez milhões e milhões de testes, né, de Covid para a população. A farmácia está ali 24 horas, né, fazendo um atendimento. Então, eu entendo que a farmácia se superou, foi uma forma de reforçar a imagem dela como unidade de saúde essencial à população. Essencial à população. Então, e você, como pessoa física, como é que isso impactou você? Impactou de uma forma, né, acho que a todos nós, né, existe uma evolução, que a gente pode dizer, a gente foi empurrado, como nós conversamos aqui no início, né, a superar a questão da comunicação digital. Eu me lembro, quando se tinha uma reunião na BC Pharma, né, era 2 dias de locomoção, de você fazer... Hotel, viagens, aeroportos, né, e assim, já tem quase 2 anos que eu não faço uma viagem de avião. A última viagem que eu fiz de avião ano passado foi visitar meu filho em Manaus, no Dia dos Pais. Em Manaus? Em Manaus. Mas isso fez com que nós pudéssemos entender, né, que nós precisamos nos adequar. Não dá para você ficar fora desse mundo hoje de tecnologia. É impossível. Mesmo que você já seja uma pessoa mais experiente, não tenha tanta habilidade quanto o jovem, mas nós não podemos mais entender isso. A tecnologia veio para a nossa vida, veio para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. E também foi necessário um cuidado muito especial na área emocional, porque muitas pessoas ficaram muito fragilizadas em termos disso, né, de insegurança. Eu creio que todos nós tivemos perdas de pessoas muito próximas. E quando você conversa com essas pessoas que tiveram um problema de saúde e se recuperaram, né? Mas a angústia de você estar contaminado com essa pandemia da Covid, isso cria um estado emocional muito que fragilizava muitas pessoas. Mas isso fez com que também nós pudéssemos aprender a cuidar mais da nossa saúde, fazendo uma prevenção, que muitas vezes era negligenciado para que a gente, né, tivesse alguma coisa. Então, hoje a gente trabalha com um entendimento que a prevenção é fundamental para a nossa vida, a nossa saúde, para que nós possamos superar, né, em breve. Já tomei a primeira dose da vacina, estou esperando agora em julho tomar a segunda dose, mas isso não faz com que nós possamos relaxar, né, nessa situação. Então, o que eu digo que a gente, graças a Deus, né, estamos superando isso, né, num desejo que a velocidade da vacinação se acentue. Infelizmente, a gente teve politizado essa questão de saúde pública, né? Isso afetou para que o Brasil, né, tivesse hoje um número da população a nível mundial representando, em relação ao número de óbitos, uma disparidade muito grande. Sem dúvida. Mas que haja por parte dos governantes esse entendimento que a questão de saúde não é uma questão política nem partidária. Não pode ser. Sim, é uma responsabilidade de cada um de nós como cidadão em preservar, entender que o distanciamento social, você não está cuidando só de você, você está cuidando do seu semelhante, e que as autoridades também possam ter essa conscientização. Marisa, muito obrigado por sua presença, sua participação, sua dedicação
A nós é uma honra tê-lo aqui, alto dirigente e altamente lúcido dirigente do mercado farmacêutico brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso, a você. Desejo a ABC Pharma nessa nova condição do novo presidente executivo, Dr. Rafael, uma pessoa brilhante, que nós temos uma maior admiração, que ele possa dar continuidade ao legado do nosso querido Pedro Zidói. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, até a próxima.